Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu estou aqui para nós meditarmos um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, um pouquinho mais sobre Ele nas nossas vidas, sobre a palavra dele nas nossas vidas. Nós vamos basear a nossa leitura de hoje em 1 Reis 16:34, que é uma época muito difícil para Israel, que é o reinado de Acabe, né? Que nós sabemos que ele se casou com Jezabel, que foi introduzido muito paganismo em Israel, então eles estavam muito perdidos ali na fé, e que muitas vezes isso acontece conosco hoje em dia, né? Nós vemos que o paganismo, né, vamos por assim, as culturas mundanas têm entrado muito na vida dos cristãos, e a gente tem agido como normalidade, como se estivesse tudo bem, e El caiu nesse mesmo pensamento de que não teria problema. E teve um custo muito alto para ele, que nós vamos ler agora, e vamos descobrir muito mais sobre o Senhor e o que o Senhor tem nos advertido e preparado para nós nesse tempo. 1 Reis 16:34. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Ou seja, aqui no texto já diz que tudo isso aconteceu de acordo com a palavra que Josué já tinha dito há mais ou menos 500 anos atrás, né, quando foi a conquista de Jericó. E na realidade, Josué levou o povo a fazer um juramento a respeito disso, que nós vamos ver em Josué, capítulo 6, versículo 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Ou seja, o Senhor já tinha advertido por meio de Josué que Jericó não deveria ser reconstruído. Muitas vezes nós temos reconstruído coisas na nossa vida que o Senhor já tem nos advertido há um bom tempo que não é para acontecer, né? Aqui nós não sabemos o contexto, qual o motivo que levou ele a reconstruir Jericó. Mas o povo já estava tão distante de Deus que provavelmente já nem sabia mais o que era o paganismo, o que era a vontade de Deus. Ou eles acreditavam que, como a palavra foi dita há muitos anos atrás, já não estaria valendo. Não sei qual é o motivo, nós não sabemos, aqui nesse texto não deixa claro qual é o motivo pelo qual ele foi reconstruído. Porém, como nós sabemos, o povo de Israel tem uma cultura muito forte a respeito das profecias, das promessas se cumprirem, a respeito das advertências de Deus. Tanto que quando Jesus veio, as pessoas tinham essa lembrança do que o profeta Isaías tinha dito a respeito de Jesus, a respeito da vinda do Messias. E então é pouco provável que ele não soubesse dessa profecia a respeito de Jericó, porque afinal é uma história, né, um evento que aconteceu, que é passado até hoje para nós através da palavra de Deus. Então é pouco provável que esse juramento tenha se perdido com o tempo, né? Talvez por rebeldia, talvez por achar que não teria tanta importância, tanto problema, mas teve, né? Às vezes a gente se mistura tanto com a cultura mundana, com a cultura secular, que nós achamos que não vai ter problema. Mas não vai ter problema. Mas mas Deus me fez uma promessa lá atrás, já nem tá valendo mais. E quando você vê, você adia ainda mais a promessa que o Senhor fez para você. Quando você vê que você estava gerando frutos, estava começando a frutificar dentro de você algo que o Senhor tinha plantado, e você adia isso, você acaba perdendo isso por desobediência. Naquela época, a cultura de ter filhos era extremamente importante, porque quanto mais filhos, mais abençoado a família era, mais abençoado o casal era. E à custa de 2 filhos, ele lançou e foi reconstruir Jericó. Muitas vezes nós estamos tendo custos altos na nossa vida a respeito da desobediência, e nós continuamos desobedecendo. Por quê? Porque nós estamos longe do Senhor. Uma mera palavra que o Senhor disse: haja luz. Há tantos anos atrás, não mudou, ainda tem luz.
Então por que uma profecia do Senhor mudaria? Não teria sentido se a gente acreditasse num Deus que é volátil, que muda hoje, que muda amanhã. Não, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, tudo passará. As palavras deles vão ficar, a palavra do Senhor vai ficar. Se você está debaixo de uma palavra do Senhor, de uma promessa, tenha certeza que vai se cumprir, por mais que demore. E muitas vezes somos nós que atrasamos a promessa do Senhor na nossa vida, né? Através da desobediência. A desobediência custa caro nas nossas vidas, custa caro na nossa intimidade com Deus, porque Ele não quer o nosso sacrifício. Não vai ser eu me sacrificar, me bater, viver de joelhos. Não é isso que Ele quer. Ele quer obediência, Ele quer que nós sejamos totalmente dependentes dEle, Ele quer que nós o conheçamos, Ele quer intimidade conosco. Ele mesmo fala, eis que tenho pensamento sobre você, pensamento que tem sobre você, pensamento de paz e não de mal. Ele tem pensamento sobre você. Ele não tem pensamento sobre o seu vizinho para você se importar, sobre o seu primo, o seu tio, o seu irmão, o seu amigo, que você quer ter uma vida igual a dele, e você acha que você já devia ter uma vida igual a dele. Não, o Senhor fala que Ele tem pensamento sobre você, pensamento de paz sobre você, e é isso que você tem que tomar para a sua vida. Mas o Senhor não quer o teu sacrifício para que isso se cumpra. Ele quer a tua obediência, Ele quer a intimidade com você, Ele quer ser seu amigo, Ele quer desfrutar de tempo com você. E muitas vezes nós estamos negando isso para o Senhor, porque a gente tem tantas coisas para fazer, tanta coisa para se preocupar, é casa, é trabalho, sabe, muita coisa, família, ministério, e a gente acaba esquecendo que a gente necessita desse tempo com Deus, porque Ele é o nosso combustível. Se você abastece uma vez e anda, o carro vai chegar uma hora que vai acabar se você não abastecer de novo. Então, quando você mantém o carro abastecido, o carro revisado, tudo certinho, dificilmente você vai ter algum problema. Ou se você tiver, vai ser fácil de solucionar, porque o custo do cuidado é menor que o custo do reparo. E a gente tem deixado muito para a hora que der um problema a gente reparar. E aí, quando custa muito caro para a gente acaba desistindo, né? Essa é a verdade, nós desistimos. Então, quando nós nos afastamos do Senhor, que isso custa muito para nós temos dificuldade em voltar para a presença dele. Por quê? Porque já são tantas vozes na nossa cabeça, tanta ocupação no nosso coração, que parece que Deus fica ali sufocado num cantinho. E não tem que ser assim. Ele tem que ser o nosso combustível principal. Ele é o nosso reparo de todos os dias. Ele é o nosso cuidado. Nós temos que ter essa proximidade com o Senhor. Para quê? Para que a gente não caia no mesmo erro que Ele caiu. De ter um custo muito alto na nossa vida por uma desobediência que já tinha sido advertida pelo Senhor. Né? Não foi assim, Deus não chegou e falou, eu vou te castigar porque você fez isso. Não, muito antes Ele já tinha dito, não faça isso, vai te custar isso. E nós vamos o quê? Nós continuamos fazendo. Porque pela nossa arrogância, nós achamos que a palavra do Senhor já não tem mais valia. Já não tem mais porquê. Não tem porquê dizimar. Era lá no passado. Não tem porquê ofertar. Era lá no passado. Mas se eu não fizer, outro faz. Faz, querido. Mas se o Senhor chamou você para fazer, é porque é para você fazer. Não é? Nós vemos aí como Neemias, ele foi reconstruir os muros de Jerusalém. E é isso que nós temos que reconstruir. Muitas vezes, os nossos erros, a nossa desobediência, custou a nossa cidade santa, custou a nossa família, custou amigos, custou proximidade com pessoas que a gente amava muito. E nós temos que reconstruir da maneira correta. Não é porque está aos pedaços que tem que ser reconstruído. Certas coisas são feitas para ser deixado no passado. Certos erros são feitos para a gente aprender, reconstruir da forma correta e continuar crescendo, fortalecendo, fortificando. E é lá em Jerusalém que nós temos que reconstruir a nossa vida. Guardar os nossos filhos, guardar a nossa família. Nós sabemos que os nossos filhos estão sofrendo ataques constantes, principalmente da mídia. Tem estado muito exposto o que eles devem fazer, porque a gente tem que sair da mesmice. Mas não é isso.
Não existe mesmice. O que existe para nós são os fundamentos da palavra de Deus. Não é mesmice. Né? Nós já tínhamos ali um povo corrompido, ali desde a época de Acabe, nós já tínhamos assim a cultura cristã corrompida, né? O povo israelita estava corrompido e hoje não é diferente. É por isso que nós temos que guardar a nossa família, nós temos que cercar a nossa família de oração, cercar a nossa família da sabedoria da palavra, cercar a nossa família de intimidade com Deus. Não adianta você querer erguer uma cerquinha de vez em quando você vai conversar com o Senhor, porque os cães vêm e pulam, né? Se a cerca é baixinha, qualquer um vai pular. Nós temos que reconstruir muralhas sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E essas muralhas são erguidas a partir da obediência e da dependência do Senhor. Não são erguidas, de vez em quando eu vou falar com Deus. Mas eu já sei muito, eu já tenho muita intimidade, não preciso. A intimidade se ganha e se conquista todos os dias. Não existe um casamento em que você conversa com o seu cônjuge uma vez por mês e vem falar pra mim que, nossa, mas a gente é muito íntimo, mas vocês conversam uma vez por mês. Nesse mês aconteceu muitas coisas, tanto para um quanto para outro, que já não se tem lembrança mais, não se tem uma intimidade para saber o que realmente está se passando no coração. Já mudou muita coisa na sua personalidade nesse um mês. Então, com o Senhor também tem que ser constante. Intimidade se constrói todos os dias. E é ali que nós devemos estar, aos pés do Senhor, todos os dias, buscando para que nós sejamos sábios e tenhamos obediência ao que Ele nos pede. Se o Senhor fala para você, não reconstrua Jericó, não reconstrua. Por quê? Porque Ele já está te advertindo que as consequências serão graves na sua vida. Significa que você vai perder muita bênção por desobediência. Agora, quando o Senhor toca no seu coração para que você reconstrua Jerusalém, reconstrua Jerusalém. Comece com um alicerce firmado na rocha, um bom alicerce. Não construa sobre a areia. Nós sabemos que a muralha de Jerusalém era gigantesca e não era reconstruído com pedrinhas, eram pedras gigantes, eram pedras enormes. Por quê? Porque tinha que ser forte. E assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Tem que ser forte, tem que ser constante. E tem que, quando o inimigo vê, ele tem que tremer. Ele tem que saber que, olha, ali eu não tenho espaço. Por quê? Porque é fortificada. A cidade é fortificada. Então fortifique a sua cidade. Fortifique a sua casa, a sua família, seu coração, alicerçados no Senhor. Não nas culturas vãs por aí, que hoje é uma coisa, amanhã é outra. É a mesma coisa de você falar com um nutricionista, hoje ovo pode, amanhã ovo não pode. Hoje tomate pode, amanhã dá pedra no rim. Hoje isso pode. Então, entendeu? Quando a gente vai por esses modismos, por essas culturas seculares, o nosso entendimento não é firmado em nada. E isso nos leva a vários problemas, ansiedade, depressão, tristeza profunda, e de repente você já não quer mais a sua família, e de repente você já não quer mais o seu emprego, e daqui a pouco você se arrepende de tudo que você perdeu. Não pode ser assim. Nós não podemos ser voláteis como folhas levadas ao vento. Nós temos que ser alicerçados, e nós temos um manual. O Senhor nos deixou um manual para que nós saibamos como viver. Se você quer saber como viver, tem muita dificuldade em ler a Bíblia inteira, estude Provérbios. Lá fala muito sobre como viver, sobre como ser obediente, sobre como conhecer mais o Senhor, sobre a maneira certa de levar a vida. Provérbios ensina muita coisa e é um livro muito simples de se entender. Você não precisa virar teólogo do dia para a noite, mas o que você precisa é virar um filho dependente todos os dias. Guarda isso no seu coração, dependa do Senhor, não dependa do seu próprio entendimento. Alicerce a sua cidade no Senhor, e aquelas ruínas que o Senhor disse, não reconstrua, não traga erros passados de volta à tona, que vai ter consequências graves, deixa no passado. O nosso pescoço é feito para girar de um lado para o outro, nós não olhamos para trás. Por quê? Porque passado é passado. Passado tem que ficar no passado. Você foi feito para olhar para frente. Para quê? Para olhar a necessidade do seu próximo e socorro dele. E para você ver tudo que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Então fica com essa palavra no seu coração.
Não reconstrua Jericó, mas erga os muros de Jerusalém na sua vida. Faça o seu fundamento no Senhor. E não tem lugar melhor para você aprender sobre Ele do que na palavra dele. Ele deixou tudo escrito o que nós precisamos. Mas o que nós precisamos é nos dispor para estar diante dele.